Olá, queridos, tudo bem? Ainda há pouco eu estava pensando que ao longo da minha vida de cristão, sempre que surge alguma coisa que me preocupa, e eu não estou entendendo muito, e aí existem muitas ideias a respeito do assunto, eu resolvo tentar estudar. Uma delas foi quando eu era bem jovem ainda, e fiquei preocupado com essa questão dos dons espirituais. Espírito Santo, dons de línguas, e batismo com o Espírito Santo, batismo nas águas. Aí eu fui fazer um estudo. Eu não quis saber da opinião de ninguém, não quis saber da opinião de livro nenhum, ou experiência de alguma pessoa. Eu quis saber somente da minha experiência com Deus e daquilo que eu saberia da Bíblia. Então eu peguei uma Bíblia corrigida, porque na Bíblia corrigida tem bastante texto na margem, embaixo. E aí você pode buscar as referências dos textos que você quer. Então eu fiz um estudo. Na época eu nem tinha computador, eu fiz em máquina de datilografia. Não sei se você sabe o que é isso, né? Coisa muito antiga, né? Máquina de datilografia. E eu fiz aí umas 4 páginas, fui escrevendo, e pronto. Falei com Deus: Senhor, eu quero que tu me fale da tua palavra acerca desse tema que eu não estou entendendo. E aí fiz, pronto. E o que eu tenho escrito, o que eu escrevi naquele tempo, eu até perdi, não sei onde eu botei aquele papel, aquelas folhas. O que eu aprendi naquele tempo é o que eu uso até hoje na minha vida espiritual com relação a essa questão de batismo e tudo mais. Deus não me disse outra coisa a respeito do tema, a não ser isso que eu estou falando agora, que eu vi naqueles dias. Uma outra questão também que me chamou muito a atenção, que eu resolvi fazer um estudo sobre isso, tem até um trabalho pronto, só falta mandar publicar, sobre o tema, a questão da salvação. Tem várias opiniões, ou pelo menos 2 muito fortes, de que o homem, Deus fez o homem predestinado, já predestinado salvo. Ou então a salvação seria um livre-arbítrio. Eu não quero entrar nessas questões, mas eu estudei o assunto, tenho a minha opinião a respeito do assunto, e se alguém me perguntar, eu posso conversar, mas não vou sair trazendo um tema desse polêmico a toda hora. Até outro dia um pastor colocou lá no Face, eu falei com ele: irmão, isso é um tema para a gente conversar em um plenário, conversar em um congresso, não vai estar colocando no Face. Aí, tá bom, desculpa, nunca mais eu coloco, não sei o que, e tal. E uma certa ocasião, agora já não era uma dúvida que eu tinha, uma dificuldade que eu tinha, lá na igreja, Igreja Sal da Terra, uma igreja maravilhosa, que nosso pastor presidente, o pastor Miguel Ângelo, ele era presidente da associação na época, e resolveu fazer um simpósio de teologia. E chamou alguns pastores da nossa associação mesmo para falar em alguns temas. E a mim coube falar sobre o tema seguinte, sobre o anticristo, a besta e o falso profeta. Então, eu tinha alguma noção desse assunto, eu fui estudar esse assunto. E eu quero dizer o seguinte: o que eu vou falar agora, existem outras teorias, né? Várias teorias. Mas o que eu vou falar agora, tudo que eu disser agora estará baseado naquela situação do intérprete entender a questão da pré-tribulação, entendeu? E arrebatamento antes da grande tribulação, essa coisa toda. Há um entendimento que teremos 7 anos de grande tribulação.
Mas nos estudos que nós fizemos, eu pelo menos cheguei à conclusão, já tinha essa ideia, de que a igreja em si ela não passa pela grande tribulação. Alguns entendem que a igreja passa pela metade da tribulação. Na metade da tribulação, a grande tribulação é um momento muito ruim, onde o anticristo vai estar atuando, e grandes coisas estarão acontecendo. E depois, então, na metade da grande tribulação, a igreja é arrebatada. Uns entendem assim. Tem outros que entendem que a igreja não passa passará por toda ela. E por aí vai. Eu queria, então, falar com os irmãos, tudo que eu falar aqui estará baseado na questão da igreja não passar pela grande tribulação. E eu preciso hoje aqui conversar com os irmãos sobre o anticristo, né? Vai estar atuando na grande tribulação, a besta e o falso profeta, que são três figuras. O anticristo é uma das bestas. São três figuras que a gente vai estar aqui conversando. A primeira coisa que eu quero trazer para você é o seguinte: o anticristo existe hoje ou existirá? Não é isso? Então, olhando vários textos, eu queria trazer para os irmãos alguns textos comentando o assunto. Eu quero dizer para você que o anticristo existe e que ele existirá ou já existe. Mas aí no final você tira as suas conclusões. Eu queria então chamar você, se você tiver com uma Bíblia por aí, abrir lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, e aí nós vamos ler vamos ler ali 3, o 4, o 8 e o versículo 9. Vamos ler esses 4 versículos aí, porque nós queremos chegar à conclusão se realmente existe anticristo. Primeira conclusão. Agora, se ele já está aqui na Terra, é uma outra história. Se ele ainda vai nascer, é uma pessoa, é um homem. Se ainda vai nascer, é uma outra situação. Então, lá no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esse isto aí é a grande tribulação, tá? Vou repetir, ó. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, afastamento total de Deus, né? E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Isso é o versículo 3. O versículo 4 diz assim, o 4 diz assim, ó, o qual, o filho da perdição, né? O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Essa figura aí é a figura do anticristo, né? Aí então diz, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então, nós estamos chegando à conclusão que vai existir ou existe o anticristo e que será vencido por Jesus, ok? Vamos em frente. O outro versículo é, ora, o aparecimento do ímpio, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Você nem imagina o que o anticristo vai poder fazer, né? Talvez aqui no nosso estudo a gente chegue um pouquinho à conclusão, mas ele vai fazer muitos sinais e muitos prodígios, para que as pessoas passem a crer nele, acreditar até que ele seja Jesus Cristo ou Deus,
ele realmente tem que fazer alguma coisa para levar as pessoas a crer nisso. Agora vamos ver também Mateus 24:15, que diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, isso? Quando, pois, virdes o abominável da desolação, é o inimigo chegando, certo? Aí então você encontra isso lá no capítulo 24 de Mateus, versículo 15, tem essa expressão aí. O abominável da desolação. Nós estamos tratando se existe ou não existe o tal do anticristo, né? Agora, Daniel capítulo 11, versículo 31, vai lá. Aí diz assim, ó, dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, o santuário é nossa fortaleza, no lugar de nós buscamos ao Senhor, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Dele sairão. De quem? Do anticristo, ok? Eu só estou pontuando algumas frases que, se você for ler o contexto acima, você vai ver que é do anticristo está sendo falado. Agora vamos lá para Apocalipse no capítulo 13. Vai lá, abre a Bíblia, estou esperando você abrir a Bíblia. Apocalipse 13, de 1 a 10. Tudo isso que eu estou falando a você, eu tenho um trabalho completo que eu depois, aquele que quiser me manda um e-mail para mim, para o meu zap, e aí eu mando para você, não tem problema nenhum. Não vou cobrar nada não, tá? É grátis. É de grátis, fica tranquilo, tá ok? Então vamos, achou aí? Apocalipse 13, versículo 1. Diz assim, ó: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Esse negócio de 10 aí, daqui a pouco vamos falar mais para frente, não, de repente nem agora, nem hoje, mas mais para frente deu falar sobre essa questão dessas 10 cabeças, esses 10 chifres, essas 7 cabeças, mais para frente nós vamos falar. Mas por enquanto, vamos seguindo em frente. Versículo 1, lemos, né? Vamos ler agora o versículo 2. Aí diz: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e uma boca de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Dragão é Satanás, tá? Que deu autoridade ao anticristo, ok? Vamos para o versículo 3 assim. Então vi uma de suas cabeças golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Imagine, essa besta, no meu entendimento, ela vai estar acontecendo no período da tribulação. A igreja não está assistindo isso, a igreja está com o Senhor, a igreja foi arrebatada. Eu tenho esse entendimento, ok? A gente não vê essa coisa acontecer. Haverá um momento que ele vai ser ferido, o anticristo, e vai voltar. É um grande sinal, não é isso? E aí, quando ele volta, o pessoal começa a adorá-lo, o pessoal que está aqui na terra. Versículo 4, assim: e adorarão o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, essa besta que morreu, né? E depois ressuscitou. A besta que pode pelejar contra ela. Vamos de novo? E adorarão o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Aí surge essa pergunta, esse questionamento aí. Agora, versículo 5 diz assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e recebeu também a autoridade para agir 42 meses.
Depois você faz conta quanto é que dá 42 meses, ok? E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Vamos para o versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Antes de eu prosseguir, para não perder essa deixa aqui do versículo aqui, há uma guerra muito grande que vai acontecer, que quando Jesus Cristo vier buscar a igreja sobe, mas tem muita gente que está na igreja, mas que não é crente ainda de verdade, é tipo uma espécie de joio, ele conhece a Bíblia, mas não aceita direito, que está no nosso meio. Quando Jesus vier buscar a igreja, esse camarada vai ficar. E quando ele perceber que ficou, ele vai se arrepender. Só que não vai ter mais chance de estar pregando a Bíblia nem nada, porque o anticristo vai assumir a posição e ele será vencido. Qualquer pessoa que for contra a besta na época que o anticristo estiver atuando, ela vai morrer. Ou você morre ou fica vivo. Se ele quer ir para o Senhor, ele vai preferir morrer do que ficar aí, entendeu? Então, isso mesmo, isso vai acontecer. Foi-lhe dado também, né? Vamos lá. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ok? Vamos seguir em frente. Versículo 8, assim. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram inscritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ok? Então, vamos em frente. Vamos ainda ver nessa parte aqui, vamos ver ainda. Isso eu estou só dizendo que tem um anticristo. O papo aqui é só esse. São textos que mostram que existe o anticristo. Agora vamos aqui no capítulo 15, versículo 2 de Apocalipse. Apocalipse 15, versículo 2. Você não precisa preocupar em estar anotando esse negócio não, porque se você quiser que eu te mande o simpósio completo, com tudo, eu te mando. Manda para mim, então não precisa ficar anotando não. Só ler comigo, é bom você abrir a Bíblia e acompanhar. Capítulo 15, versículo 2. Vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Ok? Ok. Eu queria chamar a atenção aqui numa versículo, uma coisa aqui no versículo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver aqui. Logo no primeiro versículo que nós lemos, está assim, ó. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. Não estou isso? Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. Guarda essa palavra mar aí, que ela é muito importante mais para frente quando nós damos prosseguimento aqui, tá ok? Essa palavra mar aí ela é importante para destruir, acabar com uma polêmica que existe da origem do anticristo. Então, agora, vem aí. Eu falei da origem. Já vimos que o anticristo vai ter. Teremos um anticristo a qualquer momento. Ou não teremos. Talvez nós não tenhamos. Eu creio até que eu não vou ter esse contato com ele, porque eu sou servo de Deus. E no arrebatamento eu estou indo, você também está. Ok? Você que é servo de Deus, servo de Deus. Mas vamos ver aqui, qual a origem do anticristo? Bom, existem duas teorias. Uma fajuta. Quando eu digo isso é porque não tem muito embasamento bíblico, mas as pessoas põem porque ela tem uma implicânciazinha com os judeus. Olha só, que ele é a origem judaica. Tem uma teoria que diz que o
anticristo vem dos judeus, então origem judaica, e da tribo de Dan, um dos filhos de Jacó. Aí nós vamos então lá em Gênesis, aí para poder, o camarada para embasar essa questão de que o anticristo vem dos judeus, ele colocou alguns versículos. E aí ele colocou Gênesis 49, 17. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Talões é casco do cavalo, né? Essa palavra não é muito comum, né? Eu até fui olhar que palavra, que talão é isso? É casco de cavalo. Mas eu queria voltar aqui de novo. Esse versículo aí é quando o Jacó, no final da sua vida, ele distribui bênção para os seus filhos, e para Dan, ele falou isso. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Isso é um versículo que a pessoa que diz que o anticristo vem do judaísmo, dos judeus, esse é um dos versículos dos quais a pessoa se baseia. Tem mais um aqui, ó. Deuteronômio 33, 22. Se quiser anotar, anota, né? Mas se você não quiser anotar esses textos, mas depois me pedir, eu te mando por e-mail, outro jeito qualquer, te copia, sei lá. Então, o outro versículo é: de Dan disse, Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Depois você faz uma pesquisa, essa palavra Bazã aí, o que ela significa, tá bom? Aí você viu, ó, pastor, Bazã quer dizer isso, tá legal? Vamos aqui em frente. Deuteronômio 8:16. Aí, desde então se ouve o resfolegar dos seus cavalos, barulho, né? Toda a terra treme à voz dos riachos, dos seus garanhões, e vêm e devoram a terra e a sua abundância, a cidade e os que habitam nela. Vamos repetir? Desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos, toda a terra treme a voz dos rinchos dos seus garanhões, e vêm e devoram a terra e a sua abundância, a cidade e os que habitam nela, ok? Esse é mais um versículo que vai baseando aí. Agora, vimos 3, né, versículos, e não há um grande embasamento para dizer. Agora, quem diz isso, geralmente são pessoas que não gostam dos judeus, né? E aí quer dizer que o judeu, o anticristo vai vir lá do judeu. Agora, a origem gentílica. O que é gentílica? A origem de pessoa que não é de Israel, não pertence ao povo israelita. Essa base aqui, essa é uma base bem solidificada. Ok? E agora eu vou falar por que é. Eu não mandei você guardar a palavra mar? É porque a palavra mar tem a ver com essa origem gentílica. Então vamos lá, capítulo 13 de Apocalipse, do 1 até o 8. Do 1 ao 8. Vamos lá. Versículo... Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Isso daí está se referindo ao fato, deixa eu te falar aqui, essa questão aqui, ó. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Onde realmente o inimigo estará, o anticristo estará operando, é isso? Onde ele estará operando. Agora vamos ver aqui, ó, que eu queria mostrar para você aqui uma coisa interessante.
ninguém que queira dar uma aula de escatologia, se ele não falar da estátua de Nabucodonosor, daquela profecia que Daniel, aquele sonho que Nabucodonosor teve e que Daniel decifrou para Nabucodonosor, se você não tiver conhecimento dessa estátua e das coisas dela, aí a gente fica meio perdido. Quer falar de escatologia? Você tem que chegar nessa estátua de Daniel, tá? Eu tenho aqui a foto, uma foto, vou ver se eu consigo me ajeitar aqui, para a gente poder ver. Vê se você consegue ver aí, ó. Aproximando bem. Ok? Olha aí. Ok? O que a gente tem aqui? Vou tentar falar. Nós lemos ali, ó, que o inimigo das nossas almas, o anticristo, ele vai dominar o mundo inteiro, entendeu? Mas houve, antes dele, claro, houve vários reinados. O reinado do babilônico, que foi dirigido pelo nosso amigo Nabucodonosor. Esse outro reinado, Nabucodonosor perdeu uma guerra para os Medo-Persa. Esse pessoal da Pérsia assumiu o comando, sempre em termos mundiais, não é isso? Depois, aí ela forma esse trecho aqui, ó. É o peito de prata. Peito e os vasos de prata. Depois, vem aqui essa parte aqui da Grécia. Essa parte aqui do tronco da Grécia. Depois, vem as pernas, que é o Império Romano. E depois, os pés. Os pés seria, no caso, a Europa, em situação de Roma dividida. E isso tem as datas aqui, né? Esse Estado Romano, o Estado Romano, ele foi dominado no ano 476 antes, na nossa era cristã. Entendeu? Aqui houve essa divisão do Império Romano. Ok? Agora, o que as pessoas têm, o que nós temos entendido é que, de acordo com esses, eu falei dessa questão aqui dos 10 chifres, 7 cabeças, se refere a exatamente esse finalzinho aqui da estátua do Nabucodonosor. São 10 reinos, ou 10 países. Falam aí as más línguas que esse conglomerado de países, de nações, no caso seriam 10 nações lá na Europa, seria uma espécie do Império Romano restabelecido. Aí vão formar os 10 reinos, e esses 10 reinos dominados por um só dirigente, que seria o anticristo. Aí alguém diz assim, alguém já disse que no caso seria o mercado comum europeu, que já tem 9 países e que está faltando só o último país a se juntar ao mercado comum europeu. Isso são conjecturas que vão sendo feitas a respeito do assunto. Ninguém pode garantir que seja a questão do mercado europeu. Agora, o que na Bíblia diz é que seriam realmente esse Império Romano, ele seria refortalecido. Ele voltaria, não com o nome de Império Romano, não sei qual nome que vai dar, mas é exatamente o Império Romano restabelecido, com esses 10 países formando um eixo muito forte. E aí, então, neste lugar, estará dirigindo, ou estará dominando, ou tomando conta, o chefão aí, no caso seria o anticristo, que comandaria esses 10 países. Então, é isso mais ou menos
É isso mais ou menos que se tem. Vamos lá onde nós paramos e vamos voltar para o início ali da questão do... Nós tínhamos falado que há duas teorias sobre a origem do anticristo, que ele viria de Israel ou viria dos gentios. Eu até cheguei a dizer que essa teoria de que vem de Israel, ela é muito fraca, mas há uma base muito forte informando que ela viria das outras nações. E aí, lá em cima, quando nós lemos lá, aquele Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 a 8, nós vamos ver que realmente o anticristo não viria do povo judeu, porque a menção, quando se comenta, quando fala a expressão que vem do mar, essa palavra ela tem a ver com nações. Então, o anticristo viria de uma nação, mas não da nação judaica. Vamos ver então Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Falou-me ainda, esse nós vimos há pouco, né? Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Ela vem, a meretriz, no caso, seria a Babilônia. A Babilônia seria restabelecida, não propriamente dito com o nome de Babilônia. Por quê? Onde havia a Babilônia, e virou Medo-Persa, virou Império Grego, né, da Grécia, depois Império Romano. Império Romano, ao que tudo parece, lá no ano 476, ele se desfez em vários países, que virou essa Europa que nós conhecemos hoje, seria a Europa dividida, mas ele vai se reunir de novo, formar um só império, que seria, no caso, a meretriz, que estaria dominando o mundo inteiro.